É isso aí, chegamos à aplicação do texto, nesse processo de olhar o texto, a observação, a interpretação e a aplicação. Nós chegamos na aplicação. Depois de você ter feito uma análise, uma observação profunda do texto, ter feito a sua leitura, a sua releitura, a leitura de outras traduções, ter feito as suas anotações, o seu mapa, e você fez aí isso somado com as informações externas, você interpretou o texto, chegou a hora de você trazer para a sua devocional, a sua aula, a sua pregação, o que é usual, como nós podemos aplicar isso, para que serve tudo isso que nós fizemos. É a hora da tua análise, do teu estudo, ganhar prática, você exercer aquilo que você aprendeu. Então, a aplicação do texto é o processo mais tranquilo depois de ter identificado e interpretado, mas também é o mais desafiador, porque nós podemos fazer de forma genérica e se fizermos de forma equivocada ou se fizermos de qualquer jeito, nós vamos ferir os outros processos dos quais nós já passamos, que é o de observação e interpretação. Na aplicação, muita gente consegue tirar aí o texto do seu significado, porque quer forçar o texto a uma prática, a uma aplicação que o texto não está conduzindo. E esse é o engano de muitas pessoas. A aplicação, ela é o último passo do processo. Mas algumas pessoas têm o péssimo hábito de ler o texto já querendo aplicar, sem buscar tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Então, você não fez esse caminho, você fez o processo correto. Você observou, leu, você interpretou e agora você quer trazer isso com o significado que você encontrou do texto para a vida prática das pessoas que estão te ouvindo. Mas é necessário, antes, conhecer as pessoas que estão te ouvindo. Porque se você não conhece as pessoas que você está dizendo, você consegue ser pouco eficaz. E é claro, você não está fazendo um papel que é o Espírito Santo que faz. Porque é o Espírito Santo que vai conduzir as pessoas a uma transformação e até mesmo uma compreensão de uma aula, uma devocional, uma pregação. Mas você precisa trabalhar em conjunto com o Espírito para que você seja claro e objetivo, para que você toque as pessoas, não da forma como só o Espírito pode tocar, mas para que você faça bem feito o seu trabalho de ensino, de exposição. Então não confunda, o Espírito Santo é quem realiza. Você é mais uma ferramenta na mão do Espírito Santo de Deus, é claro, se você estiver diante daquilo que o Senhor tem te levado a ser. Por isso, lembre-se, as suas disciplinas espirituais, elas não podem estar de lado. Você não pode ignorar a sua vida devocional, oração, leitura da palavra e comunhão. Porque aí sim, se você está amadurecendo, crescendo espiritualmente, e você está obedecendo à voz do Senhor, através da sua vida, o Senhor fará muitas coisas. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por mim mesmo, para que o Senhor nos faça ferramentas usuais no seu reino. Conhecer o seu público é saber quem são, quais são os relacionamentos, o que eles têm em comum. Então, se você está dando uma classe de EBD, que é para esse grupo que eu estou falando, se você está em uma classe de EBD, quem são? São adolescentes? São jovens? São adultos? São idosos? São mulheres? São homens? Qual é o cenário? Qual é o objetivo comum desse grupo em se reunirem, se ajuntar? A partir disso, quais são os desafios comuns?
Se eu tenho adolescentes, eles estão na crise de não saber o que vão fazer da vida. Se eu tenho jovens que estão aí começando uma jornada no mercado de trabalho, um conflito com a vocação. Se eu tenho adultos, casais, os conflitos de um casamento, as crises financeiras. Se eu tenho idosos, como eles se sentem com a vocação que receberam do Senhor. Então, eu analiso esse contexto dos meus ouvintes e trago uma aplicação para eles. As aplicações são muitas, o significado de um texto é só um. E aí você trabalha com o texto ao ponto de, mantendo e preservando o seu significado, comunicar a essas realidades, comunicar melhor a essas realidades. Então, eu tenho aqui o Salmo 23, que é o texto que tem nos acompanhado nesse processo, e nós interpretamos de que tudo o que precisamos é o pastor, que mesmo diante das situações favoráveis e das desfavoráveis, não tememos mal algum, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O significado do texto é de que o Senhor é o nosso pastor e a nossa segurança está em sermos conduzidos pelo nosso pastor, que é o Senhor. E aí você joga isso na prática para a vida das pessoas. Eu estou em um grupo com os adolescentes. Então, adolescente, vamos lá, é a crise de não saber o que vai ser da vida, e a crise aí começam os relacionamentos, os conflitos amorosos, as dúvidas. Você não vai forçar o texto a isso. O texto tem um significado, o Senhor é o pastor. Só que, quais são as faltas dos adolescentes? Quais são as crises? Quais são as condições agradáveis e quais são as condições desagradáveis? Aí sim, condição agradável de um adolescente é o conforto da casa dos pais, é jogar um videogame, é ir ao McDonald's. Eu entro no contexto deles. O que é desagradável? É a recuperação na escola, é a desilusão amorosa. E aí, o significado do texto está preservado. O Senhor é o nosso pastor e de nada, nossa segurança não está nessas coisas. Nossa segurança não está no McDonald's, nossa segurança não está nos momentos que nos dão prazer e satisfação, muito menos naquilo que nós não gostaríamos que acontecesse na nossa vida, mas que assim acontece. O Senhor é o nosso pastor. Então, o que pode parecer besta, mas se você coloca isso em outros contextos, em um grupo de homens que tem aí as preocupações de serem provedores de um lar. Você vai, à medida que você vai se relacionando com aqueles que te ouvem, você vai encontrando possibilidades que tocam na realidade e que vai deixar que aquela sua exposição seja usual para a pessoa que te ouve. É muito ruim, às vezes, você acompanhar uma pregação tão boa, a pessoa encontrou o significado do texto, ela fez o caminho com você e no final você sai com a pergunta, tá, mas e agora? O que eu faço com isso? É muito ruim. Então, não faça esse caminho incompleto. Vá até o fim. Conheça as pessoas que você está falando, as pessoas que te ouvem e seja prático. Traga o significado para a vida dessas pessoas. E é isso que é o método, basicamente, de forma muito simples, o método OIA, a observação, a interpretação e a aplicação do texto. Você pode ter outros recursos que vão te ajudar nesse processo. Eu tenho aqui alguns exemplos. O Entende o que Lês, que é esse livro aqui, que vocês estão vendo, é a ferramenta que vai te ajudar na exegese e na hermenêutica, nos processos de interpretação. Então, se você já pegou esse livro, se você deu uma olhada nesse livro, vale a pena o investimento, porque ele vai te ajudar em algumas ferramentas e alguns recursos de interpretação. Mas nós temos os comentários bíblicos, né? Eu tenho o comentário de João, o comentário de Salmo, eu tenho um outro comentário aqui. Esses comentários nada mais são do que o registro de pessoas que fizeram esse caminho que nós acabamos de fazer, de observar o texto, interpretar e aplicar o texto. O que eu recomendo? Que você vá para um comentário bíblico depois de ter feito todo esse caminho, tá?
Por quê? Porque você vai perceber que estão dizendo a mesma coisa, se você encontrou o significado, claro. Se você encontrou o significado do texto, a hora que você for para um comentário bíblico, o que você vai ver é o que você já viu, o que você já entendeu. Ele pode te abrir uma nova possibilidade, uma palavra diferente, pode enriquecer o teu vocabulário, pode te auxiliar, mas eu recomendo que você faça isso depois. Se você não encontrou o significado do texto, lendo depois esses comentaristas, você vai perceber que talvez você errou no percurso. E eu quero dizer algo importante. Você pode interpretar o texto, observar o texto, e você não vai encontrar nada novo. Se você encontrar algo novo, você interpretou errado. Saiba disso, tenha consciência disso e a humildade, para que você não invente a roda. Nós temos muitos anos do relato bíblico e muita gente de Deus que estudou e se debruçou, encontrou o significado. Então, eu já disse, o texto tem um significado só. São várias as aplicações, mas homens já fizeram esse caminho. Muitos homens, muitas mulheres já fizeram esse caminho de observar, interpretar e aplicar. Por isso, depois que você fizer o seu processo, que é importante para você, porque a Bíblia é viva e ela vai comunicar com o seu coração através do Espírito Santo de Deus de uma forma única, especial, é o seu relacionamento com Jesus. Mas depois que você fizer esse processo, vá para um comentário, não para validar, mas para que você tenha aí uma experiência de ter chegado em um caminho que alguém chegou também. E uma outra recomendação é para que você não vá para o comentário antes de ter feito esse processo, porque isso te deixa preguiçoso. Você pode viciar em um péssimo hábito de alguém que não estuda. E aí você vira dependente disso, quando na verdade a nossa dependência deve ser apenas da Bíblia, da palavra. Então, não dependa dos comentários. Faça uso deles, que é bom, mas dependa somente da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. É isso, eu espero que você tenha tido uma boa experiência nesse processo todo. Espero ter te ajudado e se você precisar falar comigo, você sabe onde me encontrar. Que Deus abençoe. Vamos juntos para a proclamação da fiel interpretação do texto bíblico. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.